tudo bem? O bate-papo vai ser com a Dani, ela que é psicóloga, ela é professora, bem, estuda muito ao lado da espiritualidade. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Grazi? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Obrigada, Dani, por tu estar participando aqui do canal. Como que a gente lida com as questões psicológicas junto com a espiritualidade? O que é essa espiritualidade, né? Eu vou começar falando que a espiritualidade é um jeito de espiritualidade mesmo, né? E de crenças, de acreditar, e não vinculada a tanta religião, né? Mas sem também desclassificar a religião, né? Porque também é importante. Então, desde que tu acredite num Deus, no teu tratamento psicológico, né? Ou acredite em ti, no universo, cristã, enfim. O importante é acreditar, né? Ter essa fé, que é essa crença, né? Do teu nascimento, de como tu vem crescendo, das tuas experiências, vai se desenvolvendo, tu vai buscando. E na faculdade eu gosto muito de falar que eu aprendi uma palavra muito significativa para mim, que é biopsicossocial e espiritual. Que a gente é o biológico, a parte física, a gente tem o pilar da parte psicológica, da mente, né, do mental, a gente tem a espiritualidade, né, que a gente não foge dela, e a gente também tem a parte social, tanto da sociedade quanto da parte dos amigos, essas vivências ali. Então a gente é um todo, né, a gente não consegue só dar 100% para um e faltar para outro. A gente, como mulher, faz vários papéis, mas a gente não dá 100% para como a gente é maternidade, 100%, a gente gostaria que fosse, mas senão seria muito desgastante. Mas quando tu vai tratar a parte psicológica, tu trata a parte psicológica. Quando tu vai se referir à espiritualidade, tu vai se referir à espiritualidade. Vamos supor um câncer. A tua fé no tratamento vai ser algo que vai ser com certeza um divisor de águas. Se tu não tiver aquilo, tu não vai se manter. Mas se tu não fazer o tratamento, ali da parte do tratamento da rádio, da quimio, tomar os remédios direitinho, só um não vai ser suficiente sem um outro. Então os dois se complementam, né? Mas não dá pra fazer uma mistureba. Então, isso foi importante tu colocar, né? As pessoas que estão em tratamento de quimioterapia. Como psicologicamente essa pessoa que já está fragilizada pode revigorar a sua, não só a sua fé, mas como seu ânimo de vida? Porque a gente pega vários fatores, né, Grazi? Ali na parte psicológica entra a autoestima, os medos. Fala em câncer, essa palavra tem já um peso. Deus está contigo ou algo está contigo, tu não tá sozinho nisso. Isso é muito importante. A parte psicológica é fundamental. Nessa parte elas andam uma linha, né, tênua, em que as duas caminham junto, tanto a espiritualidade quanto a parte psicológica. Tanto ter uma crença, uma fé em algo e também saúde mental em dia, né? Saber que sim, o teu medo é natural por todas as coisas que tu tá passando. Tu vai ter mecanismos, estratégias para lidar com isso, também te fortalece. Que ali a autoestima, às vezes, da mulher, né? Vamos falar da mulher que a gente é mulher. Sem desclassificar ali o homem, mas também a parte do cabelo. Quanto é simbólico, quanto tem a ver, até pro homem, né? Ali, se a gente for entrar na parte da história, né? Sansão, tava toda a força, né, no cabelo. Então, como o nosso cabelo é simbólico, ele molda parte do nosso rosto. E muitas vezes as mulheres nunca se viram sem cabelo. Tem a ver só com o aspecto estético, né? Mas sim para tudo que remete a essa crença. A espiritualidade nos dá toda essa fé e a parte da psicologia nos devolve esse olhar. É muito difícil a gente não juntá-las, por isso que eu até entendo essa parte quando a gente mistura. Não é propósito, né? E nem para um lado mal, mas é que nem como a gente estava conversando ali sobre o autismo, a esquizofrenia, né? Hoje eu trabalho em uma instituição que tem um programa de ações inclusivas, né? Então eu trabalho muito com a diversidade. Então, pessoas com esquizofrenia e não fazem o seu tratamento correto e mesmo assim tem muitas crises, né? Mesmo a espiritualidade, a gente não pode deixar de fazer o tratamento, que ali é como se tivessem dois mundos, né? Tu tendo esse lado mais espiritual da esquizofrenia, mas também o lado psicológico, o lado tem que fazer tratamento para a tua parte biológica, então, dos remédios, né? Então, eu não posso falar para os pacientes ou para os meus alunos parar de tomar os remédios, né? Ou que eles só têm que ter a fé, né? Que a fé vai curar eles. A gente seria muito pequenininho se a gente falasse isso. Tem um todo ali. Então, a gente tem que sim fazer o tratamento
com a medicação, porque envolve, né? E vai alterar a parte, vai facilitar o meu trabalho como psicóloga, né? E como profissional, ele também como prof, para mim conseguir moldar o comportamento, para mim conseguir entender ele, né? Para ele também ter uma clareza, né? E a fé dele, a parte espiritual também. Então eu vejo que tem que ter, o certo é ter 100% em tudo. Mas como a gente é um só, a gente acaba dando, então, equilibrando 25 para tudo. Até me recordei isso. Eu fiz uma atividade recentemente com meus alunos com a roda da vida. E a gente não dá 10 para todos os fatores da nossa vida, né? Tem ali a roda da vida, tu marca de 0 a 10. Tu pinta ou tu bota ali, né? Então a parte da família, relações amorosas, relações familiares, financeira, a parte do trabalho, como é que tá, né? E tu não tem como dar 10 para tudo. Ou melhor, às vezes tu dá 10 para tudo porque é o máximo que tu já conseguiu estar naquele momento. A observação é um fator muito importante no estudo. Sair às vezes do nosso, né, de olhar para fora, né, nossas percepções, de olhar de vários ângulos. E às vezes a gente acaba não indo com a cara de alguma pessoa. Uma porque às vezes é aquela da espiritualidade, o santo não bateu, né? Mas às vezes eu tô vendo coisas que eu tô vendo naquela pessoa que me incomodam porque às vezes tá comigo também. O quanto aquilo me incomoda. E eu tenho dificuldade de lidar com aquilo que é meu. Então acho que é mais isso. E sempre a espiritualidade e a psicologia, como a medicina, né? Tudo vai estar andando, caminhando junto. Porque a gente tem que ser saudável em todos os fatores, né? E isso é o equilíbrio. Quis trazer esse tema para esse vídeo em virtude de como as pessoas acabam abandonando certas partes, né? Ou vão só para o psicológico, químico, se faz necessário naquele momento, e abandonam um lado espiritual. A gente está aqui, nesse mundo agora, para aprender, para errar. A gente não precisa se crucificar se a gente errar, mas que a gente já tem que aprender e a modificar, né, da melhor forma possível. Seria, não sei se pode dizer dica, mas seria assim uma questão de dizer assim, ó, poxa, eu tô aqui em casa hoje olhando esse vídeo, eu tô me culpando por determinada situação que poderia ser diferente, ou estava em determinado relacionamento, essa pessoa foi embora, também isso também é uma muito culpa, né? Como que essa pessoa poderia, que tá olhando agora, sair dessa culpa interna? Na espiritualidade, a culpa é um sentimento mais inferior possível, até de vibração, né? Então, se a gente for ver, a gente precisa da culpa, porque é natural, né? Quando a gente fala de natural, não é que é fácil, mas é um sentimento como os outros, não tem como a gente zerar a ansiedade. Um pouquinho de ansiedade é saudável porque nos move, mas muito excesso nos atrapalha porque também nos bloqueia. E a culpa é a mesma coisa. É importante ter a culpa, Grazi, justamente para a gente ver onde que a gente pode melhorar. A gente não pode ficar em cima daquela culpa. É como se a gente fosse pegar um chicote e ficar nos chicoteando. A gente viu que a gente tá, né, com aquela coisa de que, sim, e é isso, a gente não é culpado sempre, né? E eu gosto também daquela frase que não existe culpa, não existe culpado. E a gente tá aprendendo. E a gente vai ser sempre aprendiz. Por mais que a gente possa ter tido outras vidas na espiritualidade, a gente não se recorda. Tem esse véu do esquecimento justamente por causa disso. Pra gente aprender como se fosse a primeira vez. Então, os aprendizados, a gente tem que sempre levar para isso. A culpa não vai trazer a solução, mas ela pode nos mostrar algo que a gente pode fazer diferente. Então, eu diria para essas pessoas que aceitem esse momento de culpa, mas de uma forma mais leve. Deixa a culpa vir, aceita ela, mas não traz ela para ti, interiorizando tanto. A gente tem que reconhecer que ela existe, ver essa culpa, aceita, vê de novo e tenta ver o que tu pode fazer de diferente e deixa ela ir. A gente tem que trazer as emoções, que são extremamente importantes, para a gente aprender a lidar com elas, mas também para a gente aprender a mudar, a nos transformar. Quando eu tenho um paciente com ansiedade, né, e tem vindo muitos pacientes com ansiedade, pessoas que a gente fala com ansiedade, para cada um deles,
não tem uma receita mágica, não tem um padrão. Por mais que a gente sabe que essa estratégia funcione bem, cada pessoa é um indivíduo único. Isso que nos torna tão importantes. Então, quando eu vou falar com aquela pessoa, sim, eu vou utilizar dos meus conhecimentos da psicologia, quando eu estiver no consultório, da professora, quando eu estiver na aula, e da espiritualidade, quando eu estiver no local da espiritualidade. Mas não esquecendo que eu sou um ser humano. Eles não podem vir antes, né? Esses conhecimentos não podem vir antes da minha parte humana. Então, quando eu falar com uma pessoa, eu tenho que ter a sensibilidade de reconhecer naquela pessoa os sentimentos dela, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, né? Os pontos a melhorar. Então, eu acho que vem nisso tudo aquela parte de humanidade, que isso a gente não pode perder. E é isso que vai nos diferenciar das tecnologias, das IAs, né? Tantas pessoas com medo de perder seus trabalhos, mas essa parte do ser humano, né? Dessa parte do toque, do olho a olho. A empatia é tu ver o outro, entender a dor do outro, sem precisar sentir, mas respeitando. Então, acho que é a bandeira do respeito. É tu trazendo aquela coisa de, sim, eu tenho empatia por ti, eu não preciso passar pelas mesmas coisas que tu, ou às vezes eu passei por coisas piores, mas eu te respeito, eu respeito a tua dor. Eu não imagino o tamanho da tua dor. Ou às vezes em off a gente até imagina, né? Mas a gente nunca pode comparar. Então, quando eu vou fazer um tratamento, quando eu vou fazer alguma coisa, é aquele ser humano que está na minha frente. Então, quanto isso, a gente tem que ter essa delicadeza, essa gentileza, que só a parte humana do nosso coração e da nossa mente é capaz, né? E da parte espiritual também. É pertinente tu colocar isso agora, principalmente na questão que a gente está de inclusão, né? E a gente fala em inclusão, mas a empatia tem que vir primeiro, né? Dessa palavra, porque Exato. se entendermos que todos somos diferentes, nós não teria que explicar isso. Exato. É isso que falta muito ainda, né? Então foi muito importante tu trazer isso, porque o quanto que eu também me vitimizo quando a gente abre a janela e vê que tem outras coisas. Não que o nosso problema não seja importante. Exatamente. Da comparação, né? A gente sempre, por mais o ser humano foi condicionado, né? Instinto, né? A gente fazer aquele preconceito, aquele pré-julgamento, né? Eu estaria sendo muito mesquinha se eu falasse que não, a gente não julga. A gente é um ser humano perfeito. E não. A gente julga, mas a gente tem que ser capaz de ir além do nosso julgamento, né? Então, essa compreensão pelo outro, essa empatia. Eu sempre gosto de ter esse exemplo quando a gente se machuca, quando a gente se corta, né? A gente consegue ver que tá machucado. A gente consegue pegar, né? Por mais que às vezes esteja muito feio e a gente vá no médico, a gente consegue ver aquilo lá, as fases do processo, né? E a espiritualidade e a psicologia têm isso em comum. A gente às vezes acaba não vendo esse processo, tanto da parte do adoecimento, quanto da parte da diminuição da dor, né? E sim indo para o lado mais da saúde. Então a gente acaba não vendo as fases que a gente vai passando. E às vezes a gente acha que a gente não tá mudando. Às vezes a gente acha que a gente não tá fazendo nenhuma evolução. E o quanto a gente tá, né? Eu gosto muito de ver os alunos na formatura. Eles têm a parte da formatura. Eu acho muito linda. Porque eu acho que é o momento que eles mais esperam, né? E que eu também espero. Porque ver eles lá é um momento curto, mas que vai ficar na mente deles gravado. E na minha também. E é onde que eles conseguem ver o crescimento deles. Porque no dia a dia eles acabam não vendo, né? Mas como eles chegaram no primeiro dia de aula, às vezes, né, introspectivo, não falando nada, a imagem, né, aqueles ombros para baixo, falando, né, muito. E eles falam assim, muitos deles, para mim, não todos, mas alguns falam. Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse curso. Eu acho que eu vou precisar parar porque eu não vou conseguir. Eu não sinto que eu vou conseguir me apresentar em público. E às vezes eles vão lá na frente fazer o discurso,
Fala um representando a turma inteira, na frente de mais de 1.000 pessoas. Então, quanto eles fizeram isso, né? E às vezes a gente tá tão acostumado no nosso automático, todo dia a gente vai fazendo isso. E o quanto é importante, né, Grazi? Todo dia a gente ganha uma nova oportunidade quando a gente abre os olhos. Todos os dias. Eu acho que é isso. Me movimenta e que me move todos os dias. É ver que as pessoas podem entregar o melhor delas para elas mesmas, né? E esse é o crescimento delas. Então hoje, eu também, né? Eu sou uma pessoa melhor do que há um segundo atrás. E não é porque eu não vou cair daqui um segundo também, né? Talvez eu caia, né? E isso é o que também a gente nunca pode esquecer a nossa humildade. Que isso faz muita diferença. Quando a gente está elevando o nosso ego, porque a gente precisa de um pouco de ego para ter autoestima, para ter essa força, se manter fortalecido, né? Até para criar um jeito de se proteger, né? Mas também a gente não pode ser todo momento. Porque senão a gente acaba se blindando de muitas coisas. E às vezes, eu gosto de falar no processo terapêutico, às vezes a gente mexe naquelas poeirinhas que estão muitas vezes guardadas lá, né, simbologicamente, embaixo do tapete. E às vezes a gente vai mexer naquilo, destapar, e a gente vai fazer uma poeirona que tu vai ver. Mas aquilo é para te melhorar, e não para te sair pior daquele processo, né? Então, sim, vai ter momentos que, tanto na espiritualidade quanto na psicologia, no teu processo, né, evolutivo, tu não vai ficar bem. Tu vai se sentir desconfortável, tu vai fazer aquela pausa. Quem que é essa pessoa? Quem que é a Daniela? Mas isso é muito importante. Quem que eu quero ser? Quem que eu já fui? Qual a direção, né, que eu devo tomar e que eu quero tomar? É que nem a que a gente estava falando. Não existe pessoa 100% má e 100% boa, né? A gente tem momentos, né? E até aquele ser humano que a gente acha que tem um péssimo caráter, né? Se não tiver uma pessoa acreditando que ele possa mudar, ele não vai mudar. Então, às vezes, a gente tem que ser aquela pessoa que dá 20 vezes voto de confiança, né? Mas, claro, a gente não pode deixar de se proteger, né? E proteger tanto espiritualmente, quanto psicologicamente, quanto fisicamente, né? A gente não vai querer subir o Monte Everest sem nunca ter dado um passo antes, né? Que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que dar todo dia um passinho a mais. Que talvez um dia a gente consiga subir aquele Monte Everest. Nada é impossível, né? É só a gente tentar, a gente crer, né? A gente acreditar na gente e no outro. Dani, foi quase uma consulta agora. Gente, assim, ó, eu fiquei escutando ela e a gente acaba, você escutando daí, a gente acaba se tendo vários insights, né? Do que a gente pode melhorar, do que a gente pode fazer. E eu queria te agradecer muito por estar participando do canal, poder compartilhar com todo mundo o conhecimento, como que a gente pode buscar ajuda. Eu vou deixar os contatos da Dani, inclusive, se ela assim me permitir, nesse vídeo. E espero uma outra oportunidade de tê-la de volta aqui no canal. Eu que agradeço, Grazi. Na realidade, eu acho que isso é uma mão de via dupla, né? Eu também tô saindo daqui de formas diferentes como eu entrei, né? E eu também espero dicas, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? E a gente pode sempre... O que eu digo, que hoje eu acredito, amanhã pode ser que com uma outra visão, uma outra percepção de uma pessoa também mude. E a gente sempre tem que levar essa doçura, né? Para as pessoas. Esse carinho. Porque às vezes a gente está acostumado tanto a apontar o dedo e a ser apontado que a gente, né, cria aquela casca. Então, o quanto que a gente precisa do olhar do outro e dos nossos mesmos. E a gente nunca pode esquecer a essência, né? Então, eu fico à disposição sempre. Foi uma honra estar aqui, um prazer, tá? Tu falou que foi uma consulta, mas para mim também foi, né? A gente sempre se ajuda, então é uma mão de via dupla sempre. E isso que é nos tornar humanos, ser humanos, né?
Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.